Vamos começar agora a nossa oficina de podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Queria, primeiramente, compartilhar que essa é a primeira oficina online que eu dou e está sendo uma experiência ótima. E tem essa coisa, né, da gente experimentar um encontro online, né? Então, espero que vocês estejam conseguindo ver aí a imagem de boa, escutando também o áudio. E vamos lá. Um tempo atrás eu tive a oportunidade de participar de uma oficina do Lab Livre com a Noali, que vocês conhecem, dos outros encontros, e foi muito interessante. Lá eu tive essa noção de como nós podemos ter essas trocas sobre audiovisual, independente do formato, né? Seja assim online, seja presencial. Então, estou feliz de estar compartilhando esse momento com vocês. O meu nome é Yuri Rodrigues Amorim, eu sou músico, produtor musical e audiovisual. Eu participei da Escola de Arte e Tecnologia Oicabum, desde que o Gino me apresentou essa galera, e também tive em alguns projetos com o CECIP, como o projeto Atenção, Juntos Protegendo uma Geração, e mais atualmente o projeto Vozes da Cozinha. E nos dois nós fizemos podcasts, e foi lá que eu pude me aprofundar um pouquinho mais em captação de som, edição de áudio, e eu vou compartilhar com vocês lá no grupo esses podcasts, para vocês conferirem esses materiais. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que é podcast para vocês? Quem tiver alguma... Eu quero. Fala. Bem, eu escuto muito podcast, sou uma fã, e o podcast para mim é uma linguagem que nos acompanha muito, porque como ele não demanda que você esteja parado num lugar assistindo, ele é um tipo de conteúdo que a gente pode consumir fazendo outras coisas. Então, para mim, está muito relacionado ao cuidado doméstico, né? As tarefas de casa, lavar banheiro, lavar louça, fazer faxina, enfim. O podcast Sim, sempre me acompanha nesses momentos, eu coloco ali meu fonezinho, seleciono os episódios que eu gosto e torna a tarefa mais prazerosa, diria. Porque a gente tem tanta coisa para fazer, né, que às vezes fazer as coisas de casa se torna meio maçante. E o podcast me ajuda muito nesse lugar. Então, o podcast para mim é uma linguagem que pode te acompanhar em outros lugares da vida, que não seja ali a sala de TV que você está sentado vendo um conteúdo, ou cinema, ou enfim. É uma coisa que esteja relacionada ao seu tempo de tela, né? Você não precisa ter mais um tempo de tela para consumir o conteúdo, né? O podcast, ele te dá essa possibilidade de você ouvir no transporte, por exemplo, no ônibus, ou viajando, até tomando banho dá para ouvir podcast, então é uma linguagem legal de você consumir quando você tem que fazer outras coisas. Eu acho massa, assim, tô pegando um... Ah, quer falar, Jenny? diga. Não, pode falar, Elô, depois eu falo. Tá. Não, é isso, acho massa, assim, isso que Clara traz, né? Porque hoje a gente está tão tudo na tela, assim, telefone, então você se comunica por ali, você trabalha por ali, e aí tem uma coisa que te traz uma informação, né? Eu, por exemplo, uso o podcast muito como método de pesquisa, assim, dos assuntos que eu me interesso. Então, por exemplo, Vibes em Análise, que é um podcast que eu ouço bastante. Eles falam muito sobre a nossa sociedade hoje e, enfim, consumo, tempo, descanso. Então, eles pegam vários temas que às vezes estão ali pulsando na minha cabeça e conseguem trazer outras pessoas e outras referências. E isso é massa também do podcast, sabe? Às vezes cita um livro, ou às vezes te indica uma música, um álbum, e aí já vai fazendo vários links, né? Tipo, de uma coisa vai para outra, etc. Sim. Então é isso.
Eu curto bastante o formato. Muito bom. Eu penso que é um pouco parecido. Eu acho que o podcast lembra muito aquelas novelas de rádio que as nossas mães ouviam. Só que você pode se movimentar pela cidade, né? Em qualquer lugar você pode se movimentar. Que você na novela, as novelas você tinha que parar para a família, né, reunia para poder assistir, para poder ouvir. Mas é que a gente interage através da audição, né? De você ouvir e da fala do outro. Mas quando eu encontrei com a Noalia a primeira vez, ela falou que um WhatsApp, um áudio que você manda é um podcast, né? Você pode considerar um podcast, né? Que aí o pessoal até fica falando quando o áudio é muito grande, que é podcast, que o áudio é grande e tudo, as pessoas ficam sacaneando. Eu sou essa pessoa que manda áudio grande. Então, mas assim, me lembra muito, né? E eu não sou a pessoa que ouve muito podcast. Eu ouço aulas, né? Por áudio, mas aí eu não sei se é considerado podcast isso, né? Porque não vem com essa nomenclatura, vem só áudio-aula, né? Então, eu ouço muita aula no transporte, mas eu não assisto, eu acompanho poucos, eu não sou a pessoa que acompanha podcast, eu não sou essa pessoa. O que eu acompanho, o podcast que eu acompanho, que eu sempre entro para ouvir, é o do Mano a Mano, que eu gosto das entrevistas. Eu gosto do Mano Brown, né? Então, eu gosto das entrevistas, eu gosto das pessoas que ele entrevista. Sempre, mesmo que sejam pessoas que eu não concordo muito com a fala, sempre é muito interessante, né? A forma como ele conduz, você começa até a considerar a pessoa. Então, é o único podcast que eu realmente ouço, mas não é sempre. De vez em quando eu ouço. É, Muito bom. É isso. Assim, só para comentar também, eu penso assim sobre o podcast, que eu vejo ele como uma ferramenta com potencial muito grande assim de acesso, tipo, é mais uma linguagem, mas não é só mais uma linguagem, sabe? Por exemplo, muito legal isso que você falou dele lembrar as radionovelas, porque ele traz um pouco o acesso com um pouco mais de liberdade. O podcast, você não depende tanto de uma internet super incrível, você fica um pouco menos limitado e consegue muito acesso a informações diversas, assim. Concordo, Thaís. Você tocou num ponto realmente crucial, né? Isso de não precisar de uma internet super potente, né? Você conseguir realmente escutar ali e não demandar muito de rede, de celular, né? Fala, Pierre. Então, para meu ponto de vista, o podcast ele não é somente essa porta que ajuda bastante, olhando por esse lado que vocês comentaram, mas também por outros pontos de vista. Porque meu pai, por exemplo, ele chegou uma época que ele fazia muitas entrevistas. E aí, as entrevistas que ele fazia, ele tinha que sair de casa, arrumado, pegar trânsito, fazer entrevista, voltar para casa. O podcast ele já te ajuda, porque hoje em dia, com o YouTube, por exemplo, você consegue justamente fazer isso da sua casa. Às vezes, você não necessariamente tem que ir no local lá para fazer o podcast. Às vezes, o podcast ele pode ser até feito pela própria internet, que é algo que eu estou vendo que mais pessoas estão fazendo. Porque aí você começa a ter mais liberdade também para conseguir falar, conseguir trocar uma ideia. E a entrevista, geralmente, ela tem muitas regras, né? A gente, querendo ou não, fora da tela, a gente consegue ter essa noção. Eu, conhecendo pessoas e amigos, familiares que fizeram entrevistas, a gente vê que muitas das vezes na entrevista, eles sempre tentam te jogar para um ponto
de vista de interesse deles. O podcast, ele te dá mais liberdade, porque é uma troca de conversa, geralmente entre amigos, e aí isso já te dá mais liberdade, você conseguir se expressar, conseguir falar bem seu ponto de vista, sem ter aquela questão de querer te jogar para um lado, que é o que eles querem que você responda, que é o que eles querem que você observe, e se você não responder, na entrevista eles vão lá e vão mudar aquele assunto que você respondeu, que sim, infelizmente é muito comum. É isso. Exatamente, Pierre. É isso, né? Tem essa praticidade realmente de você conseguir gravar de casa, né? E é um formato que realmente não tem essa coisa de tantas regras, né? Que vão tendencionar, assim, o rumo da conversa, da entrevista. O podcast realmente traz uma outra visão, uma outra perspectiva. Isso é muito bom mesmo. É mais para quem quer aprofundar na sua pesquisa, né? No que está buscando. Muito bom. Quem mais? Beleza. Adorei que vocês complementaram, falaram a relação de vocês com o podcast. Gostei muito. E é isso, né? Podcast é um programa no formato de áudio mesmo, que pode comunicar, educar, entreter, compartilhar nossas vozes. E no Polilab pode contribuir com as nossas campanhas também, né? Assim como vocês falaram, existem podcasts com muitos temas, novelas, tem audiolivros também, e funciona super bem como uma mídia de engajamento, que nem a Giovana estava falando, né? Tem as novelas e tem as aulas que ela faz também no formato de áudio, né? Pode não se encaixar no podcast, dependendo da ocasião, mas também, né, é um formato que a gente escuta e pode absorver aquilo. Eu gosto muito também de ouvir podcast um pouquinho antes de dormir, porque não vai ser a tela ligada nos meus olhos ali, né? Então, é tranquilo de ouvir, às vezes até pegar no sono, mas nem sempre. Tem podcast que pega ali minha atenção também, eu quero ver até o final. E é isso. Vamos passar aqui para o próximo slide, que eu gostaria de falar com vocês sobre os formatos. A gente já estava falando sobre isso, né? E aí eu coloquei alguns aqui como exemplos. Temos o formato de conversa, entrevista, ficção. Acho que eu botei ficção aqui com um C a mais, mas tudo bem. E tem documental também. E cada um desses formatos tem suas características, né? Que dão a identidade deles e a gente consegue identificar realmente. Nós falamos sobre alguns e dentro deles eu consigo identificar como realmente o podcast ele pode trazer uma forma de construção além das regras que o visual propõe, né? Porém, existem também podcasts que são filmados, né? Hoje em dia, ainda mais. Temos lá o Flow, o Podpah, tem outros exemplos também, mas todos eles passam por esse lugar de você definir o formato dele, né? Sobre o que você vai falar, se você vai entrevistar, conversar. Então, a gente pode analisar isso. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui também, nesse slide. Temos alguns aqui que nós elaboramos juntos. Temos aqui também, no fundo, o que a Giovana falou, que é o Mano a Mano, que é sensacional, realmente, não tem como. E é um formato que a gente sabe que tem a parte visual, mas tem o áudio ali, né? E essa coisa de você escutar a voz da pessoa e identificar ele, que a voz do Mano Brown, né? Não tem como. Você ouve ali, você sabe que é o cara, né? E tem isso, né? Cada um tem seu estilo realmente, sua identidade visual e tudo mais. Vocês conhecem alguns desses outros aqui? Já escutaram? Se quiserem também falar sobre algum deles. Eu já escutei, além do Mano Brown, eu escutei o da Flávia Oliveira, que ela faz com a filha dela. Sim. Acho que foi Angu de grilo, não é? Eu acho. É Angu de Grilo, isso. É muito bom. Angu de grilo. Muito bom. Eu amei o nome, muito bom. Eu tinha ouvido falar. É Muito bom. muito bom, é muito bom. Ela faz com a filha, é muito bom. Eu Aqui também eu adoro coloquei. o Não Inviabilize, que está aí no slide.
É um podcast que eu escuto bastante, já maratonei algumas vezes, é de contação de histórias. A apresentadora do podcast, ela recebe histórias dos ouvintes e ela conta essas histórias, não identificando a pessoa, né? Troca nome, cidade e tal. Mas é uma seleção de histórias muito loucas, muito loucas. O quadro que eu mais gosto é o Picolé de Limão, que é só sobre histórias de não só de relacionamentos, mas de relações pessoais que deram errado por algum motivo, golpes, tramóias, e assim, você fica bem impressionado com o que as pessoas são capazes de fazer, mas ele tem um toque de humor muito legal que torna tudo bem bacana de escutar, eu adoro. E o Mano a Mano eu também amo, porque eu acho que o Brau, ele tem um diferencial nos podcasts de entrevista, que é que muitas vezes o entrevistador ele vai partindo de um ponto de algo que ele já sabe, né? E eu acho que o Brau ele vai nessa contramão, ele se coloca, não tem problema de se colocar vulnerável, dizer que não sabe alguma coisa e pedir explicação na hora para a pessoa e entrar num papo muito honesto ali. Pô, isso aqui, como é que Eu funciona? acho ele muito honesto, É na isso. fala dele. Não há uma incoerência, assim, eu não vejo incoerência no Mano Brown. Ele não sabe, ele pergunta e tá tudo certo. A gente aprende muito, né, com ele, né? Exato, né? É uma outra relação, realmente. Alguém quer falar sobre algum dos outros? Eu gosto muito do Café da Manhã, assim, que é um podcast jornalístico, né? Tipo, matinal, assim, da Folha de São Paulo, mas é massa porque eles vão pegando referência de vários outros meios. Então, tipo, na época das eleições, por exemplo, era muito legal porque eles pegavam áudio de várias emissoras, tipo SBT, Globo, Record. Então, você consegue ter um panorama mais geral, assim, e ao mesmo tempo ver como cada meio acaba pendendo para um posicionamento, sabe? Mesmo o que tenta ser mais isento, ainda assim, acaba indo por tomando um lado, né? E aí é massa porque eles fazem tipo essa junção de tudo e acabam sendo esse lugar onde é mais, não sei se democrático é a palavra, mas sabe, tipo, você consegue ter uma visão mais ampla. E são podcasts, tipo, são episódios bem curtinhos, sei lá, 20, 30 minutos. E aí você consegue ter ali uma informação sobre algum tema que às vezes a gente tem dificuldade mesmo, sabe? Que estão falando de tal pessoa, só que é da política, às vezes a gente não tem tanta proximidade, aí eles vão lá, falam, citam, explicam quem é, enfim, eu acho um podcast bem massa, assim, meio de bolso para mim. Muito bom. Eu quero muito escutar esse. Legal, né? Ver como o jornalismo ele está em diversos formatos, né? Seja no jornal, na mão, na televisão, no rádio, no podcast. Isso é muito maneiro. Total, e ver mesmo essa diversidade do próprio podcast, né? Porque é isso, Giane falou de um formato, Clara falou de outro, e eu cito o Café da Manhã, que já vai para um outro lugar. Isso é muito legal, assim. Você tem até um podcast, acho que fixo do Spotify, que é de astrologia, que é tipo 2 minutinhos de cada signo, e você cata ali a informação, sabe? Isso eu acho muito massa. Muito. Irado. Eu estava falando aqui sobre os formatos, mas tem isso, né? Tem como você realmente definir um deles, mas também pode experimentar, não vai ser só um estilo e você pode colocar os que você se identifica, né? Tem podcasts que não fazem só um tema, consegue explorar outras coisas também. E tem também esses daqui que geralmente são feitos em estúdios, né? Você pode só escutar eles, mas você tem o formato do vídeo no YouTube, né? Você pode ver as pessoas, as expressões e como é diferente essa relação, né? De a gente aqui na oficina também, a gente está se vendo nas câmeras, mas se a gente desligar as câmeras e só ouvir, é uma experiência também estar fazendo essa oficina numa outra perspectiva, né? Isso é muito interessante. Eu vou voltar aqui nesses podcasts para saber se alguém quer falar mais alguma referência de outros que conhece. A gente colocou alguns juntos aqui. Se quiser adicionar outra coisa, fiquem à vontade.
Pô, tem o Assunto também, que é da Globo, que é no mesmo estilo do Café da Manhã. Ele vai chamando pessoas para falar sobre um tema que está em voga e tal. E ele também ele utiliza referências de vários outros lugares, tipo, de outras emissoras, de outros jornais e tal. Acho ele bem massa também. E outro que eu gosto muito é o Xadrez Verbal, que é tipo um podcast muito monstro, que ele é 2 a 3 horas de podcast. Mas eu vou escutando ele durante a semana, tipo, vou dividindo ele em vários blocos para ir acompanhando. E ele é sobre geopolítica, política internacional e tal. E não fala só sobre a Europa e sobre os Estados Unidos. Ele vai pelo leste asiático, fala sobre a África, Oceania, ele passa por todo o globo mesmo, sabe? É bem fora do que a mídia hegemônica traz, sabe? Só foca nos Estados Unidos e Europa. Qual o Muito nome, bom. Gino? Eu perdi aqui. É Xadrez Verbal. Massa, valeu. Boa. Só tinha pego o nome do outro, Assunto, né? O Assunto. Muito Não, eu bom. tô Legal a catando gente todos compartilhar. aqui. Já tô colocando no Spotify, salvando. O Irado. Angu de também amei assim, a descrição e o nome. É isso. Quem mais? Tem um que é o Fala Glauber, não sei se vocês conhecem. Só que o dele já é mais voltado, tipo assim, para a área de quem quer se alistar ou quer entrar na polícia, então ele já tem mais esse foco mesmo. Mas é bem bacana o podcast dele também, eu gosto bastante. Pô, muito Geralmente a legal. galera que estudou comigo que queria buscar, tipo assim, esse lance de se alistar, servir, a maioria já seguia ele, porque além daquela resenha que ele faz assim, comenta assuntos importantes com a galera, ele também fala muito de concurso, provas, e fala também da experiência de cada um. Então eles mostram muitas das vezes que a pessoa vem com uma visão, mas quando sai, já sai com outra visão, sabe? Então é a forma que a disciplina vai mostrando para cada um. Eu acho bem bacana também. Muito bom. É isso, né? São diversos temas e formatos mesmo. Isso é muito legal. A pessoa pode viver, ter a experiência dela, o que ela gosta de fazer e compartilhar, né? Isso é muito maneiro. Eu estou quase seguindo para o outro slide, se alguém quiser aproveitar para complementar mais alguma coisa. O espaço está aqui. Então, é isso. Acho que eu vou fazer uma coisa que o pessoal da equipe sugeriu, de compartilhar e de mostrar uns trechos de alguns podcasts antes da gente começar a falar realmente da produção de um podcast, né? Eu vou só ver como eu vou fazer isso aqui para compartilhar, porque eu vou ter que fechar esse slide primeiro para abrir o outro. Só um instante. Yuri, como é só áudio, às vezes rola de você soltar do próprio Spotify, assim, É. e o áudio, tipo, que sai do computador, você tá de fone, né? Então não sei se vai rolar isso. Ah, é, real. E Mas eu... sabe, se Diga. compartilhando também rola. Não, essa era só uma opção mais fácil, assim, mais simples, mas compartilhando a tela também rola. Boa noite, Noali. Obrigado, Eloá. Acho que tem como compartilhar o som do computador realmente. Só não sei se ele vai pegar, tipo, o som da Oi, oficina também. Oi, não Noah. sei se viu. Oi, boa noite. Ih, caraca, então eu estava vindo com o microfone aberto. É porque ainda estou na rua, gente. Estou a caminho, quase chegando. Boa Tranquilo. noite. Estou aqui de podcast. Tá mesmo. Está falando sobre isso. Bom retorno para casa. Muito bom. Eu vou tentar, então, aqui colocar o som, porque tem como compartilhar com o som. Ah, tá. Vou escolher só aquela aba. Oxe, onde está essa?
essa daqui. Pronto. Compartilhar com som. Acho que vai trocar. Trocou o que está apresentando para vocês? Agora está aparecendo a tela do Spotify. Trocou Perfeito. rapidinho. Ok. Vou colocar aqui uns trechinhos, então, de alguns deles. E se tiver alto, me avisem, por favor. É nóia minha. Oi, Noyers! Meu nome é Camila Frender, sou escritora e roteirista, e esse é meu podcast É Nóia Minha. Eu tô falando um pouco mais rápido, porque esse aqui, na verdade, é o Rapidinhas, que é um episódio que sai extra toda segunda-feira pra você, contando um caso mais rapidinho. É isso, de nada, eu faço tudo, obrigada. Estamos de volta com mais um Rapidinhas, e hoje o nosso tema é calote. Ai, que gostoso. Vocês pediram, né? Vocês são tudo levado na flauta, como diria meu papai. E aí vocês querem contar os casos de calote de vocês. Aí eu amo, que daí eu fico lembrando das coisas. E sabe o que eu lembrei? Uma coisa que não chega a ser um calote de fato, mas é um trucão. Nos anos 90, era moda fazer uma pinta falsa. Não é muito bom isso? As pessoas faziam uma pinta falsa em cima da boca, assim. Caraca, real. Muito boa essa introdução. Vou colocar mais alguns exemplos aqui, Eu lembro disso. não é? A pintinha do charme. É. Muito bom. Adorei essa introdução, muito legal. Vou colocar agora aqui um outro, que é A Mulher da Casa Abandonada, um podcast da Folha de São Paulo. O bairro é um dos mais ricos e tradicionais da cidade. Um amigo meu, que é escritor, definiu Higienópolis como um pedaço de Suécia transplantado para o centro de São Paulo. São quarteirões tingidos de verde por árvores que são exceção em uma cidade que é cinza. Uma sensação de segurança paira no ar. Higienópolis é um dos poucos bairros em que um assalto ainda vira notícia de jornal. Eu tô andando por ruas com nomes de estados. Passo pela rua Rio de Janeiro, na frente do prédio em que o Jô Soares e a Adriane Galisteu eram vizinhos até alguns anos atrás. A Adriane é uma vizinha espetacular. Você sabe, você não escuta nada. Ela também, pode acontecer o que for de barulho, que ela Não reclamo. Aliás, eu vou contar aquela história do microfone. Que é muito boa. Caramba, escutar a voz do Jô. Tem como, me lembro dele na hora, assim, visualmente. Eu vou escutar esse, que eu fiquei muito curioso. Agora eu vou mostrar mais um, só a introdução mesmo, para a gente continuar trocando mais ideias. Esse é o Pico do Marins, episódio 1, Uma Cova Sem Resposta. Podcast original da Globoplay. Dos Marins, Piquete. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho, que eu acho que ele já veio um pouco depois. Pronto. 29 de julho de 2021. Base do Pico dos Marins, Piquete, estado de São Paulo. Faz frio na Serra da Mantiqueira, uns 5 graus. Eu tô em frente a uma casa de taipa simples, de 3 quartos, com paredes de barro pintadas, de um branco já manchado pelo tempo. A casinha fica em um terreno cercado de Mata Atlântica. Não tem mais ninguém morando lá. Mas hoje ela tá especialmente cheia de gente. E eles já começaram a escavar. Eu dou a volta na casa para alcançar a única janela que dá pro quarto onde tudo acontece. Eu tô em busca de um ângulo diferente. O lugar, que é pequeno, tá lotado de jornalistas. Umas 20, 30 pessoas. Show. Esse exemplo que você trouxe, Yuri, ele é legal também para a gente ver uma outra coisa do podcast, que é essa descrição da cena, né? Como não tem o visual, o podcast ele acaba sendo bastante adequado
até para pessoas que não enxergam mesmo, né? Porque ele faz uma descrição detalhada, né? O branco desbotado pelo tempo, e tem esse som desse instrumento cavando a terra, que também já ambienta, né? Ele faz toda uma descrição da cena que a pessoa consegue imaginar, independente de ver ou não. Isso é muito legal, uma coisa para a gente pensar também sobre essa construção de narrativa, de descrição dos cenários e de sensações, de sentimentos. Muito, Clara, totalmente. Eu queria agradecer pela equipe também, para a equipe pelas sugestões, porque é uma maravilha. E isso é muito bom, né? De ver como realmente tem uma paisagem sonora, né? Como cada um tem um estilo mesmo. Eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês sentiram com cada um desses exemplos, o que vocês perceberam. Eu gosto muito, assim, disso que a Clara fala, né? Dessa coisa do podcast, ele ser super descritivo. Mesmo quando você vai ali para o É Nóia Minha, que é uma coisa mais sobre um tema, uma coisa que o público leva e tal, ainda assim, a apresentadora, ela, tipo, contextualiza, né? Tipo, o próprio programa, assim, do tipo, esse aqui é o Rapidinhas, que ele é um pouco mais curto do que a gente já faz, sabe? E ele A voz sai de tal Eloá dia. travou aqui para mim, para vocês também. Oi, tá ouvindo? E Agora tá voltou, rolando. voltou. Massa. Não, é isso, tipo, como ela vai contextualizando, né? E nos outros exemplos também, no Pico dos Marins, isso me chama muita atenção, assim, como transporta a gente para o tema ou para aquele universo ali, tipo, é uma outra forma de você absorver mesmo o que está sendo falado, o que está sendo dito, enfim, eu gosto muito disso do podcast, de levar a gente para aquele universo ali. Tipo, no É Nóia Minha, eu me sinto sentada numa cadeira ouvindo ela, sabe? Ou às vezes participando. Eu gosto muito também desse processo de ouvir podcast junto, sabe? Que aí você tá ouvindo ali com a pessoa e de repente você pausa e fala: caraca, esse tema aqui, tal coisa, olha que interessante, sabe? Tipo, você vai puxando ganchos ali dentro do que está sendo trazido. Ao mesmo tempo, é isso. Eu tenho a sensação de que eu tô dentro dele, sei lá. Total. Muito bom. Né? Tem realmente podcasts que trazem reflexões assim que nem sempre a gente encontra em outros conteúdos ou conversas, né? E é muito legal poder escutar realmente, aprender algo novo e passar adiante, né? E eu acho muito maneiro isso também dos sons, como a Clara falou, né? Que teve um som ali que parecia que tinha alguém fazendo alguma coisa com um instrumento ali na terra, batendo. Eu acho isso muito legal também, como tem camadas ali que você pode ir experimentando, né? Teve uma música também que foi abrindo ali, que dá esse ar de suspense, né? Então, como o podcast tem suas características assim que vão moldando ele, né? Isso é muito maneiro mesmo. Alguém mais? Coloca um trechinho do Mano a Mano para a gente ouvir, porque ele tem uma introdução característica também, né? Sim. Opa, podcast. Nada de futebol. Eu acho que tem que ser no Spotify, eu acho que não vai ter no A YouTube. internet deu uma segurada agora. Acho que já vai. Vou tentar compartilhar o som daqui, tá? Ver se vocês conseguem ouvir. Mas há outras formas de você discriminar sem discriminar. Por exemplo, dizendo, eu vou contratar um fulano para uma função tal, mas eu quero que ele fale inglês fluente. Então, quando você diz assim, passou de branco, preto o que você está dizendo é, irmãos, unam-se. Exatamente. Unam-se. E politicamente, vocês serão potentes. O que não significa dizer que dentro do nosso grupo nós somos homogêneos ou únicos. O centro é a periferia dentro do cemitério. Bom, de novo, né? Eu prestei atenção nisso também. E a memória. Memória, né? claro. O direito à memória, o direito à existência. Porque se não tem uma lápide, você não existiu. Se não tem uma certidão, você não existiu. Se você não existiu, você não tem história. Se você não tem história, você não é ninguém.
que define o pente como um objeto de tortura a meninas e mulheres negras. E é verdade, pentear o cabelo. A gente penteava o cabelo chorando. É engraçado, você está me trazendo uma visão aí que eu vou ter que levar para terapia, mas vou gastar mais uns 5 anos de terapia com esse papo aqui. Salve massa, salve rapa, MB na voz. Chegou quinta-feira, forte abraço, sincero, leal. Na parte do podcast Mano a Mano Original Spotify, Semaia Oliveira, muito obrigado. Prazer, mas de novo. O que seria de mim ser você, Semaia? Liga só. Ela é do Rio de Janeiro, Zona Norte. Ainda na adolescência, se tornou técnica em estatística pela Escola Nacional de Ciências e Estatística. Então, gente, vocês podem ver que ele tem uma estrutura definitiva que usa em todos os episódios, né? Primeiro, ele coloca trechos bem pontuais da entrevista ali, pausados por um bip de gravação, eu acho, né, Yuri? Para transpor as falas, e depois ele faz essa introdução, MB na voz, salve rapa, salve massa, apresenta a jornalista, Semaia, depois faz uma apresentação ali do convidado e depois começa a entrevista. Então, é uma estrutura que se repete e que dá identidade ao programa, né? Sim. Alguém quer complementar o que a Clara disse? É porque eu caí, pessoal, minha internet deu uma segurada aqui, mas consegui voltar. Obrigado por dar continuidade, Clara. Então, Queria mostrar só um trechinho do Não Inviabilize também, porque ele tem uma entrada bem marcante também para a galera conhecer. mostra mesmo. Em seguida, cursou jornalismo. Opa! Picolé de limão, o refresco ácido do seu dia. Oi, gente, cheguei para mais um picolé de limão e hoje eu vou contar para vocês a história da Verena. Então, vamos lá. Vamos de história. Então, esse bem rapidinho para vocês verem que ela sempre vem com essa introduçãozinha, apresentando o quadro, né? E fala, esse é o picolé de limão. Hoje eu vou contar para vocês a história da fulana. E isso é muito legal porque cria uma identidade às pessoas que costumam ouvir quando ela... Eu mesma, quando inicio o episódio, já falo junto, já repito, aquela coisa que cria uma familiaridade com você, né? Eu acho muito legal essa coisa dessa repetição, porque você também não sabe quem é que vai escutar, né? Se é um ouvinte novo, se é uma pessoa que está conhecendo. Então, manter essa identidade é legal. E Noelle está falando aqui no chat que ela tem um de terror. É isso mesmo, o Não Inviabilize é um podcast de contação de histórias, que ela tem vários quadros dentro. Tem o Picolé de Limão, que é esse que eu mostrei para vocês, que tem essa música, que conta histórias de traições e tramóias e golpes. Tem o Luz Acesa, que é de histórias sobrenaturais. Tem o Amor nas Redes, que é histórias de amor que deram certo, enfim. São vários quadros ali para possibilitar de você contar várias histórias. E legal dela que ela cria um ambiente assim, tipo, quase que uma ideia de making off, né? Não é bem making off, é que às vezes ela usa os recursos de mudar a voz, de fazer coisas como se ela se questionasse, como se ela tivesse dúvida ou como tivesse um erro, né? Ela vai criando umas paisagens sonoras assim que é como se a gente identificasse ali uma coisa que sai da curva do que ela pretendia, né? Eu acho isso bem interessante, desses recursos que lá atrás, e deixa divertido, né? Sim, Noelle, sim. E ela usa um recurso muito legal também, que é ela mesma faz a fala do personagem e aí bota um efeito na voz para diferenciar que não é a fala dela, que é a fala do personagem. Isso acaba tornando muito divertido, porque às vezes faz uma coisa mais irônica com algum personagem ali que está sendo meio canalha na história. É engraçado. Muito bom. Vários exemplos maravilhosos.
Eu estou curioso para ouvir vários. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui a tela novamente. Acho que foi. Foi sim, Yuri. Valeu. Então, é isso. Agora eu estou pensando aqui o que vocês acham interessante da gente fazer, por conta do horário também, né? Se a gente fala um pouquinho dessa parte da produção de um podcast, de como funciona, ou se a gente parte para algum experimento juntos também. O que vocês acham? Eu acho que vale a pena dar uma passada aí nesse conteúdo, depois a gente vai para o experimento. O que vocês acham? Eu concordo, acho que é uma boa. Então, show. Separei aqui nesse slide um pouco das possibilidades de como analisar uma proposta de podcast, né? Então, a gente tem aqui alguns pontos, como o conteúdo, pensando sobre o que a gente vai falar, e eu trago essas ideias já pensando também nas nossas campanhas, né? O último encontro com a Luciana foi onde eu realmente percebi que eu poderia estar entendendo as maneiras e as linguagens que eu poderia usar para desenvolver essa campanha, né? Então, a gente tem aqui dentro do podcast o conteúdo sobre o que a gente vai falar, cada um, acredito que já está desenvolvendo seus temas, o que quer falar. Temos os ouvintes, que é interessante identificar o público, né? Aqui na turma, nós temos temas muito interessantes, que eu acredito que uma galera pode aproveitar esse formato do podcast para criar algo novo, né? Temos o Pierre com as fotografias, com a preservação também. Acho que isso super daria um podcast interessante também no episódio, mesmo que não tenha a parte visual, né, das fotografias em si, mas a história por trás, né? Assim como ele contou também como ele se aproximou daquele animal, acho que era uma lhama, não era? Para fazer a fotografia, isso é super interessante de saber, porque nem sempre quando você vê a foto você imagina isso, mas tendo um conteúdo além, você consegue entender, né, como é a experiência para a pessoa. E eu acredito que o podcast em si também, ele atrai a pessoa para ir para um outro lugar, além do áudio, e ver realmente essa fotografia como foi descrita ou essa experiência, né? Eu acho isso muito interessante. E tem muitos outros temas também na nossa turma, que a galera que está aqui e que está assistindo a aula agora ou vai assistir a aula, também pode se aprofundar. Também temos aqui o ponto da relevância, que a gente tem essa pergunta. Por que é importante um programa abordando esse tema? Eu acredito que isso é essencial porque a gente consegue compreender por que a gente está falando daquilo, né? Onde a gente quer chegar, alcançar, ou os debates que a gente quer gerar. E eu acho isso interessante porque não precisa ser realmente alguma coisa só envolvendo questões da sociedade, mas também coisas pessoais, independente do que for. Eu acredito que entender o porquê daquilo torna ainda mais prazeroso você criar, desenvolver, porque assim como os outros formatos de vídeo, tudo demanda tempo, né? E a gente precisa parar para editar, construir, roteirizar, e é importante. E por último aqui, nós temos o formato, que era o que a gente já estava falando, e que traz essa coisa da linguagem, né? De entender como pode funcionar, porque tem elementos que podem agregar muito, como a gente já ouviu alguns exemplos aqui. Nós temos alguns que são de terror, que são sobre crime, são sobre relacionamentos, e cada um traz um clima, né? Uma forma de você começar a escutá-lo também, né? Se preparar para o que vem pela frente. Porque tem podcasts que podem ser curtos, mas tem uns que são extensos,
que nem o Gino falou, ele prepara um momento, ele tem na semana uns dias para ouvir determinado podcast. E isso é muito legal. Então, a gente entender como cada um desses formatos pode ser construído é muito legal, porque nós temos elementos que combinam muito bem. Uma outra coisa que eu trouxe aqui nesse slide que é importante, independente de ser um podcast, né? Qualquer projeto que a gente desenvolve, chega um momento que a gente escolhe um nome ou está ali para decidir como vai se chamar, e é bom a gente fazer uma pesquisa, né? A gente procurar saber se já tem alguém usando esse nome, se já tem projetos similares, seja em outra vertente, sem ser o podcast, porque a gente evita tanto conflitos de direitos autorais, mas também de, quando a pessoa pesquisar, não levar para um outro lugar, né? Saber que é aquilo ali que estão procurando. E o nome, ele define muito, né? Porque a gente falou agora um pouco do... Como é que é? Um Good Grilo. Sabe? Isso torna original, torna único. Então, a pessoa sabe. Tem o outro lá, o milkshake chamado Vandinha. Acho que é isso. Então, tem todas essas características que tornam o podcast realmente único. E tem esses sites aqui, que eu vou compartilhar também, esse material acho que vai estar tanto no YouTube quanto no Classroom, acho que é isso, e a gente pode acessá-los. Tem esses sites que ajudam a fazer a pesquisa, a gente procurar se tem já algum nome, algum registro com essa ideia que a gente pode desenvolver. Aqui tem mais um slide com um pouquinho mais sobre o que a gente está falando, sobre... as características do podcast, que seria determinar um tema, tanto para o podcast em si, mas também para os episódios, porque cada um pode ter uma história diferente, e saber como você vai contá-las é interessante também. A linguagem que vai ser abordada, como a gente estava falando, de ser alguma coisa de terror, humor, jornalístico. Acho que eu dupliquei aqui sem querer no slide qual será o tema dos episódios, não reparei. E o gênero dos conteúdos também. A gente conseguindo identificar isso, é interessante para quem está escutando, procurando, e também para os algoritmos, né, dessas redes sociais, que quando você diz do que se trata, é mais fácil da pessoa pesquisar ou de se encaixar em algum nicho, né, que você pode ser referência também. Temos mais algumas coisas aqui sobre o objetivo do podcast, qual o público que a gente quer alcançar, identificar quais são essas pessoas que podem se interessar no que a gente está propondo, no que a gente está trazendo e comunicando, a forma e com quem a gente quer se comunicar e como a gente vai falar com essas pessoas, né? A gente estava falando sobre o exemplo do Mano Brown, né? Como vocês disseram, a abordagem dele já torna o podcast a cara dele, né? O jeito dele. Ele traz muito ele traz muito da personalidade dele ali também, né? E isso é muito legal, porque gera realmente uma afinidade, gera um vínculo com a pessoa que está escutando. E isso é muito bacana. E como eu estava falando, o podcast ele também tem... você precisa tirar um tempo para construir, né? Para você ter cada etapa dele, que é você roteirizar, você entender como vai ser uma edição, quais programas você vai usar, equipamento. Independente do que for, a gente pode ter um tempo para construir e elaborar isso, né? Então, tem horas de produção e a demanda disso. Entender como realmente você vai precisar ter um momento ali para isso, na sua rotina. Deixa eu só conferir aqui, eu vou pausar a tela que está compartilhando, só para ver se eu consigo ver os próximos dos slides, que eu estou um pouco perdido para ver quais são os seguintes. Só um instante. Tá. Enquanto o Yuri acha aí um ponto, como eu estou só de headphone e acabei de chegar, e hoje foi um dia punk, eu não comi nada, assim, e eu cheguei e vim para fazer comida, eu estou bem ouvindo um podcast de como fazer podcast. E a sensação é muito interessante. A experiência de ouvir como uma ouvinte
né? Porque eu estou aqui me ocupando da ideia de ser ouvinte. E como é interessante perceber que essa atividade, como eu não estou vendo no celular, não estou vendo tela, não estou vendo nada, eu estou só ouvindo, e fica assim aquela audiência de podcast. Então, isso também é bem interessante, como a gente vai criando essas narrativas, né, a partir também do próprio artefato aqui, o próprio celular, o fato de estar com fone no ouvido, vai estar usando, e a ação, né, como eu estou fazendo aqui agora, um negócio para comer, essa ação vai criando essa ambiência de podcast. Queria compartilhar isso com vocês, porque eu estou tendo assim, um pouco dessa sensação e como isso também, né, como algumas orientações, como algumas aulas, né, podem virar podcast, essas coisas. E aí fiquei assim, bom, legal, fiquei até com vontade de perguntar, Yuri, mas como eu descubro assim, qual é o objetivo, né, do meu podcast? Como eu posso identificar esse objetivo, né? Eu sei, é até meio óbvio, né? O objetivo é aquilo que você quer mostrar, que você quer, mas o objetivo também influencia na linguagem, né? Fiquei pensando assim nisso, né? Sim, Falei, Lua. tá? Muito bom. Obrigado. Eu só não estou conseguindo abrir aqui para ver todo mundo, para ter uma noção. Mas eu vou até, eu acho que eu sou o único que está com a câmera ligada. Eu vou até desligar para entrar realmente nessa imersão, como você falou, né? A própria oficina pode se tornar um conteúdo como um podcast de áudio, né? Isso é muito legal, realmente, as percepções, como elas mudam. Até mesmo eu me ver na câmera, sabe? Eu me ver falando, isso é muito diferente. Quando eu não me vejo, já é outra coisa. É muito interessante. E essa coisa do objetivo, como buscá-lo, né? Como identificá-lo? Eu acredito que, dependendo do podcast que você vai construir, você vai entendendo isso no processo também, né? Entendendo os temas que você quer abordar, ou o que você quer com esse formato de projeto, né? Porque, como a gente tem o objetivo no Polylab de fazer uma campanha, eu penso que a campanha em si também já traz um objetivo, né? Do que a gente está aprendendo junto, do que a gente tem buscado, e como a gente consegue colocar isso em prática. Então, entendendo esses elementos, eu acho que se torna mais lúcido. A gente consegue entender realmente o que é esse objetivo, porque a gente consegue identificar como ele funciona, como o podcast é. Mas aonde ele pode chegar, né? Até que pessoas, ou a forma que a gente quer falar sobre aquilo, e qual não só o tom que a gente fala sobre isso, mas o que a gente quer trazer, né? Qual o olhar, o que a gente quer acrescentar sobre aquilo, ou incluir, que é da nossa vivência também, ou que a gente aprendeu com outras pessoas, que é muito interessante. Acredito que o objetivo pode vir daí também. Se vocês tiverem algo a complementar, eu acharia muito legal. Porque eu sinto que, pela hora também, é um bom momento da gente experimentar alguma coisa. Estava com a equipe antes e a gente pensou de fazer algo mais simples, porque a gente usa o Zoom, né? Eu não sei se todo mundo usa o Zoom no celular ou usa no computador, e a gente tem essas questões de parar um aplicativo para usar outro, né? E nem sempre o celular permite você usar o microfone em 2 aplicativos. Então, tem essa coisa. A gente falou sobre a construção do podcast e como tem essa estrutura possível, né? Da gente roteirizar ele, conversar sobre o tema, entender o que a gente gostaria de adicionar ali, seja de voz, seja de sonoridades que a gente já tem no dia a dia, seja de sons que a gente pode pegar no computador, ou até mesmo, como a Giovana falou, um áudio de WhatsApp, né? Ele mesmo já pode servir como um material de podcast ou uma fonte de gravação. E que se torna até mais comum, porque a gente, no dia a dia, escuta áudios, né? Então, é como se estivesse conversando com a pessoa ali.
E eu gostaria de propor, nesse momento, até conversar com vocês mesmo, num todo, para a gente ver como pode funcionar esse nosso experimento no podcast. A gente estava conversando antes da gente elaborar uma introdução, uma possível introdução, né, para um podcast, para um programa, e fazer essa etapa por etapa, né? E gostaria de saber se a Clara, o Eloá, ou a equipe gostaria de complementar essa parte, porque a gente estava falando antes, e eu acho interessante também trazer essa perspectiva de como pode funcionar esse experimento. Vocês gostariam de falar? Então, a gente tinha pensado de cada um escrever brevemente uma introdução para o que seria o seu podcast. Imagina que você vai fazer um podcast, escolhe o tema, dá um nome e grava uma introdução. Pode gravar no áudio do WhatsApp, né, Yuri? E mandar no grupo. O que vocês acham? Sim. Escolher um tema que você goste, pensar qual seria o nome Muito do bom isso. podcast e gravar essa introdução, essa primeira apresentação, como é que vai ser essa primeira cara. E aí a gente teve a ideia da gente utilizar o que tem em casa mesmo, assim. Então, você pode colocar um outro áudio, uma música no fundo e gravar com aquela música. Ou, sei lá, tá na cozinha, com barulho de panela, grava ali, porque isso, se você achar que faz sentido para você, tem a ver ali com o seu tema. Então, acho que a gente pode tirar um momentinho para fazer essa produção, gravar o áudio e a gente compartilha no grupo. O que vocês acham? Eu gosto dessa ideia. Cara, é para gravar o áudio no WhatsApp? Isso, no Para WhatsApp gravar mesmo. onde? Ah, tá, no WhatsApp, né? Aí faço um áudio para o grupo. Isso, para o grupo, gravando a introdução do seu podcast. Do meu podcast. Isso, como a Clara falou, a gente pode também primeiro escrever, né, uma ideia dessa introdução e aí gravá-la. Todos podem? É tranquilo fazer essa gravação no WhatsApp agora? Ou alguém está na rua, não tem como? É tranquilo. Então, agora eu tô no escritório, mas minha mãe, ela tá em casa e ela tá doente. Eu já tinha até mandado mensagem pra Nath e pra Lene, então fazer barulho agora não vai ser uma boa ideia não, porque ela realmente está doente já tem uns 3, 4 dias. Que ela ficou doente quando estava em São Paulo. Sim. Aí realmente não vai dar para mim ficar fazendo muito barulho, entendeu? Entendi. Eu tive que até sair de casa para ficar no escritório. Aqui só tem papelada, documento, então não vai dar para fazer muita coisa não. Eu tô sozinho. Tranquilo. Melhoras para ela, viu, Pierre? Você pode Pierre, fazer, então... de repente, se você... Vai, fala, desculpa. Não, Yuri, fala, Noa. pode ir. Fala. Não, que eu ia sugerir a ele, se ele está dentro do escritório, aí mesmo no escritório, se o escritório está isolado da casa, onde está a mãe e tal, e se ele está no meio de papéis, né, e outros materiais, experimentar esses papéis, dar uma sacudida no papel, ver o que pode sair de sons baixos, né, que possa criar uma ambiência aí para ele. Se isso for possível, né? Se isso não for, atrapalhar a dinâmica dele. Tem um caderno aqui de rascunho. Real. Posso tentar fazer alguma coisa. É isso. Tá Vou ótimo. dar uma sugestão. E se você não conseguir gravar, você pode também escrever e mandar o roteiro para a gente, do que seria a sua introdução. E aí você pode escrever mesmo no papel. Música, ambiente, tal, ou então barulho de passarinho. Se você achar que fica melhor assim, você escreve um roteiro detalhadinho. Pesquisar alguma coisa no computador e gravar. Foi o que eu pensei também. Com certeza. Beleza, pode ser também. Porque, tipo assim, tudo bem que vai ser meio fiado, né? Porque eu vou estar pegando uma parada meio que já tem na internet. Mas eu posso tentar criar com um caderno, uma caneta para auxiliar, sabe? Com certeza. É isso. No Ali, Clara... Sim. No Ali e Clara deram boas sugestões. Você pode fazer isso de aproveitar o que você tem aí por perto, que não vai fazer muito barulho, ou eu posso te indicar
posso te indicar também um site que você vai baixar sons gratuitos, se você quiser elaborar uma outra ideia. Ah, Mas é sim. isso, como a Clara falou, você pode também dar as ideias para a gente, só escrever, eu gostaria desse som aqui, ou pensei numa trilha com tal música, e a gente faz um experimento também, tá bem? Ah, sim, tá ótimo, obrigado. Um show. Beleza, então temos esse tempinho. Ó, são 9h35. Vocês querem dar uma sugestão de tempo? Porque eu acho que dá para fazer de forma breve. Já vou usar um som aqui, ó, para chamar vocês. Vamos lá, Yuri, uma dúvida. Diga. A gente estabelece algum tempo para essa introdução ou ela fica livre? Sei lá, a gente trabalha com 1 minuto de introdução desse projeto de podcast ou deixa livre? O que vocês acham? Eloá, eu acho que vale sim deixar essa marca aí de 1 minuto, né? Pelo menos a gente ter aí uma duração, mas também pode ficar livre, se achar que dá para passar um pouquinho a mais ou, né, experimentar além, vai que vai. Mas acho 1 minutinho ideal, porque a gente consegue também voltar aqui, escutar, mostrar, falar sobre. Perfeito. Massa, gente. Simbora. Bora. lá. É coisa só chamar. Quer dúvida, fala no grupo também. Vou preparar o meu. Você pode pensar um pouco antes de gravar, enviar, ou se vocês acharem mais prático também, gravar no gravador de áudio do celular e enviar depois pelo WhatsApp, como vocês acharem mais prático. Nossa, eu sofri para fazer o meu. Só consegui fazer porque eu gravei para mim, aí parava e voltava, voltava de novo, aí encaminhei para o grupo. Que de primeira não é fácil, por isso que é bom roteirizar realmente, escrever alguma coisa, ter uma ideia. E eu Eu gostei escrevi muito. para poder ajudar. Boa. Eu gostei muito das ideias. Panela queimada pegou aqui, ó. Ai, ai. Mãe de planta. Cara, eu ri horrores com o final da Clara. Muito bom. Aí que entra, né? A personalidade de cada um jeitinho. Muito bom. O teu também, Gino. Confesso que também fiquei curioso para ver completo. Oh, Mas que isso, cara. Vou acabar gravando mesmo. Por favor. Ouviu de Eloá. Afinal, é para isso, né? É para a gente gravar mesmo. É porque foi muito de improviso. Tipo, até o nome, estado febril, é porque eu tô com um pouco de febre. Então, tipo, eu fui jogando tudo que poderia remeter à tecnologia e pronto. Muito bem, muito bom. E a gente vai vendo assim como a galera ali vai no improvisa, né? Vai fazendo o vento da Giovana, o Pierre lá com a coisa dos cadernos, muito bom. E a galera toda aí, né? Com essa da Eloá não ouvi ainda, nem da Thaís. Eu que eu preciso sair daqui para eu ouvir, senão eu não consigo fazer as duas A coisas. gente vai ouvir agorinha. Ah, boa. Então eu vou desligar meu microfone. É um programa de entrevista, né? Esse podcast, né? Ai, gente, que difícil esse processo, mas muito bom também. Muito Não bom. Eu fiquei gravando, regravando até fechar. O da Thaís foi mais fácil. Botei ali o Galvão falando, aí inspirou. Perdão, eu estava ouvindo o de Eloá e vi o Gino falando uma coisa sobre até o nome dele. Foi, como é que é? Porque ele tá com febre, foi isso? Isso, eu tô com um pouco de febre. Caraca. Aí por isso estado febril. Caraca, genial. A criatividade aflorada. Que aula gostosa.
Vou botar aqui o da Giovana. Vamos ver se vai reproduzir. Show. Olá, olá, olá. Esse é o podcast das pessoas que estão aí no meio da quarta-feira, na luta, é correria, mas a gente está aí e nós vamos conversar sobre ânimo, coisas interessantes para animar. É o meio da semana e a gente precisa se animar. O vento está aí, mas é para nos fortalecer. E quero dizer que eu amei o conceito de o ânimo de quarta-feira é realmente aquele dia que você já está cansado e ainda não aguenta mais. Total. Aquele quase sexta-feira, tipo, falta um dia. Não, e aqui, né, cara, de 8 às 10, quase 10 horas da noite, se não é que já não é 10, né? Pelo amor de, né? Sim, Guerreiras, guerreiras, guerreiras e muito, muito. guerreiros. Agora a panela Como o queimada. vento, guerreiros como os ventos. Oi, boa noite. Agora com vocês, Panela Queimada, entrando no ar. Cozinha de improviso, comidas rapidinhas e, por que não, aquela rapinha de fundo de panela que fica aquela coisa crocantinha, aquele arroz crocantinho no fundo da panela, aquela coisa queimadinha. Panela queimada é agora. Amei. Amei também. Caraca, não aguento. Tem nada a ver com o meu tema, né? Mas tudo bem. É o tema da hora. Tema da hora, improvisou. Ai, teve uma pitada de humor muito bom. Pierre voltou. Acho que só a Giovana que Tinha caído, perdão. era algo. Agora sim, vai. Perdão, Esse é fala. mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast Mãe de Planta, bebê. O podcast para você que não pode ver uma muda dando sopa que já quer levar para casa. Para você que já está conhecido no seu bairro como o ladrão de galhos. O mundo não te compreende, mas a gente sim. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre luz. Sim, a gente vai entender de uma vez por todas que história é essa de sol pleno, meia sombra e tudo mais. Fica aqui e escuta direitinho, viu? Para depois você não sair por aí dizendo que as suas plantas secaram por energia ruim. Quando, na verdade, a energia ruim é você que não cuida das coitadas. Uma pequena acusação aí, final. Crítica e tudo, pô. Papo reto. Muito bom. Papo reto. Agora, Pierre. Magia, voltou. Para vocês que estão a fim de observar aves diurnas e noturnas, estamos aí com um novo podcast para aves da Serra dos Órgãos. Ao lado temos um livro dos irmãos Melo e do outro um caderno com anotações sobre o nosso cronograma diário e noturno das nossas aves. Adorei o som de Muito pássaro no início, ficou ótimo. Muito bom. Produção gostosa. Obrigado. Compartilha que Esse livro pássaro, é inclusive, esse. tem aqui na fazenda. Que é uma ave que a galera tá doida para ver, que é o João Quarta-Pau. A galera tá querendo pagar caro para tirar foto dele. Olha só. Vamos ver se vai rolando. João Corta-Pau. Isso. E Tem depois os nomes compartilha o bons. livro, O nome não é? científico tá brincadeira.
Agora, Depois Estado compartilha que Febril. livro é esse, Pierre. Perdão. Esse eu vou mandar lá no grupo a foto dele, que é dos Irmãos Melo. Inclusive, tá Tá guardando ótimo. até o terceiro livro dele. Já tem os dois, tá guardando o terceiro. Show. Perdão, Clarinha. Estado Febril. Você sabe o que é inteligência artificial? Quantas toneladas de lixo eletrônico produzimos anualmente? Em quanto tempo nossos empregos serão substituídos por robôs? Bem-vindos ao Estado Febril, podcast onde discutiremos as principais novidades tecnológicas e como elas afetam o nosso dia com uma pitada de realidade. Fiquem ligados, toda quarta-feira no Spotify. Bom demais. Que isso. Tá tudo vapor. Não, muito bom. Já lançou até a continuidade, a parada. Eu já estava aqui procurando no Spotify. Pois é, prontinho. Olá, Aí sim. meu nome é Yuri e esse é o podcast sobre a oficina de podcast do Polilab e eu gostaria de falar nessa introdução sobre a minha campanha, que será sobre cores e sonoridades, e eu estou desenvolvendo junto com a nossa turma e a equipe desse projeto. Estou feliz de estar participando dessa experiência, de compartilhar esse momento com vocês e ver esses conteúdos surgindo, esses materiais, e poder aprender cada dia mais com vocês. Muito obrigado. Falar que é bom no meu projeto, eu não falei, né? Deixei para o próximo episódio, gente. Mas é isso. E esse que você fez, que é a gravação do roteiro da Thaís. Achei tudo. Uma ideia de introdução para o podcast da Thaís. Com quantos toques se faz um gol? No tapete verde, vamos detalhar nos mínimos detalhes os gols marcados na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Todas as quartas-feiras, 10 horas da manhã, um novo episódio no Spotify. E Isso por eu me último, dediquei. da Eloá. Trabalho, saúde, vida, autocuidado, aspirações, sonhos, reflexões whatsappianas e controvérsias contemporâneas vão trazer todos esses assuntos para a mesa e tentar chegar em algum lugar. Ou não chegar em lugar nenhum, mas pelo menos chegar junto, estar junto e criar um espaço para que a gente possa debater sobre essas coisas que pulsam. Show. Show com chave de ouro. Muito bom. Que vergonha se ouvir, cara. Fiquei gravando, regravando. Mas foi massa o exercício. Muito bom. Eu também fiquei me regravando várias vezes. E muito divertido, muito bom. Legal fazer esse experimento juntos. Agora são 10 horas. Acredito que chegamos já no horário bom. E é isso. Novamente gostaria de agradecer, principalmente essa equipe maravilhosa. Obrigado, Pierre, pela presença, por participar com a gente. A Gi, que precisou partir. E todo mundo que está com a gente no grupo do Polilab e que provavelmente estará assistindo essa aula também. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, Yuri. Valeu. Muito bom, Yuri. Valeu, equipe. Valeu, Pierre. Valeu todo mundo. Bom descanso, Boa noite. Beijo, Beijo, gente. Boa noite, gente. Boa noite, Esther.